Estamos aqui na FENAC, em Novo Hamburgo, né? Acompanhando a FEIPET, essa que é a maior feira do mercado pet e vet do Rio Grande do Sul. E agora eu tenho uma convidada muito especial. Eu recebo uma profissional que une medicina veterinária, dermatologia, comunicação digital de um jeito muito moderno. Ela vem mostrando aí nas redes sociais como aproximar os profissionais, gerar autoridade, transformar seguidores em clientes reais. Seja muito bem-vinda, Luísa Quintela. Ai, muito obrigada, eu não estou acostumada com esse tipo de apresentação. Fiquei Não. lisonjeada. Ela vai dar uma palestra daqui a pouco, aqui na FEIPET, às 5 da tarde, né? Às 5 da tarde. Pois é, como é que começou essa tua caminhada na veterinária? Conta um pouco pra gente. Você tá com tempo? A gente tá com tempo. Então, se você tá com tempo, então, ainda bem que você já tá sentada. Mas a minha caminhada na internet, ela se cruza muito com a minha vida de recém-formada. Então, quando eu era recém-formada, eu trabalhei numa empresa onde eu ficava muito tempo à toa. Eu era gerente de Era como se fosse uma gerente de um hotel para cães. Então eu tinha pouco trabalho nesse meio tempo, porque a gente recebia os cães e aí depois os cães ficavam lá e eu tinha que ficar pensando em alguma coisa, e eu consumia muito conteúdo. E no meio desse trabalho, eu também trabalhava com fisioterapia e reabilitação. Então, eu postava muito conteúdo de fisioterapia e reabilitação também, é um conteúdo muito legal de se ver. Mas, nesse primeiro momento, eu criava conteúdo, primeiro porque eu consumia muito, e quando a gente consome muito conteúdo, a gente começa a querer criar também, isso é uma movimentação que acontece muito, e eu tinha muito tempo nesse primeiro momento. Então, eu consegui meio que estudar, modelar, eu via os criadores de conteúdo, na época eu consumia muito, era YouTube, porque não tinha muito conteúdo no TikTok. No TikTok nem existia, não tinha muito conteúdo no Instagram. Então, nesse primeiro momento, eu criava conteúdo mais para poder interagir com as pessoas, falar sobre veterinária, porque eu entendi que quando eu falava sobre veterinária, as pessoas se identificavam mais e elas queriam saber mais. Tanto que hoje eu brinco que eu tenho uma turma já formada, né? Uma turma que decidiu fazer veterinária porque me assistia no YouTube, aceitou que queria fazer veterinária, fez veterinária e hoje já tá formado. Então, essa galera tem um apego bem forte, assim, comigo. Às vezes eles me encontram em feira, assim, e se emociona, chora. Mas nesse primeiro momento, eu comecei a criar exatamente para poder conseguir divulgar um pouco mais da veterinária e eu como recém-formada, porque... Apaixonada, né? Veterinária apaixonada, a gente já vê isso. Exatamente. e essa paixão fez tu dividir tudo com o pessoal na internet, né? Exatamente. Tu a área de dermatologia, então, é a tua área de atuação. É minha área de atuação, mas eu entrei nela recente, assim, eu tô na dermatologia tem 2 anos, 3 anos, mais ou menos. Então eu só pude me especializar depois de muito tempo, depois de quase 8 anos de formada. Antes disso, salário ruim, não tinha grana para poder me especializar, então essa oportunidade surgiu na minha vida muito depois. Só que antes disso, eu utilizava como diferencial técnico as redes sociais, porque era a minha forma de diferenciar como clínica geral, porque eu era igual a todos os outros veterinários que estavam formando naquela época. Só que eu precisava mostrar para as pessoas que eu entendia do que eu estava falando, de que meu diferencial era ser muito esforçado, estudar muito e me entregar para os casos que eu atendia. Então eu fazia isso com as redes sociais. Então eu consegui descobrir formas de me comunicar que era muito efetivo em me diferenciar. Uhum. A dermatologia, ela é uma área que está crescendo muito, né, Luísa? Sim. Porque que nem a gente estava falando aqui, o pet coça. Todos eles. Em algum momento, se ele não coça, ele vai coçar. Tem Sim. uns que tem que é pior, né? Tem problema de pele, assim. É o que a gente mais vê, né? Hoje em dia, 70% dos pacientes que eu atendo no consultório, eles têm dermatite atópica, que é uma doença crônica, inflamatória de pele, que faz com que o cão ele comece a reagir a alérgenos ambientais mais do que ele deveria. Então, é uma situação bem comum na clínica, assim. Até para os veterinários que não são dermatologistas, grande parte da rotina deles vai ter como resultado a pele ali do paciente. Pois é, e quais os cuidados assim que a gente tem que ter com os cães? Porque hoje os pets, eles estão muito dentro de casa. Sim. Eles já não estão mais tanto na rua, na pracinha, ou quando chega da rua já tem uma limpeza da patinha, vamos higienizar. Então, eu acho que não cria o anticorpos assim, o suficiente para... Não sei se eu estou falando uma coisa aqui. É porque hoje a gente tem menos
exposição do paciente a tudo, né? Exato, então é um exato. paciente mais domiciliado, que vive mais dentro de casa, tem pouca exposição, então ele não consegue, o sistema imune dele não consegue, muitas vezes, criar regulação contra os alérgenos, né? Perfeito. Então isso faz com que o paciente realmente ele fique mais suscetível, né? Então eu acho que hoje, no contexto domiciliado, que a gente não vai mudar a vida das pessoas, né? Mas eu acredito que se a pessoa utilizar uma ração de qualidade, se a pessoa utilizar produtos de qualidade para banho, para cuidado em geral, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer com que o animal ele não se torne atópico se de fato ele tiver essa característica genética. Certo. Mas a gente consegue prevenir muita coisa em pacientes que não têm essa carga genética que vai se tornar um paciente atópico, né? Um paciente que teoricamente passaria uma vida normal se a gente não utilizar produtos de qualidade duvidosa nele. Então eu acho que investir em produtos, desde ração, a shampoo, a hidratantes de qualidade, eu acho que influencia demais. Gente, a parte cosmética, pet, é um negócio. A É indústria um de negócio- louco, né? É de louco, né? Até mesmo para tratamento. Hoje em dia a gente tem, hoje de manhã eu estava criando um roteiro para um vídeo em que eu falo sobre os avanços da veterinária desde a última vez que o Brasil ganhou a Copa. Então se a gente olhar para 2002 para hoje, a diversidade de medicamentos que a gente tem para poder fazer controle de dermatite atópica, ela é gigante. Hoje, recente mesmo lançou o Numelv da MSD, agora vai fazer um mês. Então assim, hoje a gente tem ótimas opções. Eu percebo que na área dermatológica é onde a gente mais tem lançamento. Quando tu percebeu, Luísa, que as redes sociais, elas poderiam fazer parte, assim, da tua vida e gerar também mais proximidade, né, com os teus clientes? Eu percebi muito cedo, logo quando eu formei, porque de imediato eu comecei a criar muito Foi conteúdo. natural pra ti? Foi natural, porque foi logo quando começou, na época existia o Snapchat. E aí Já faz um tempinho, tem né, muito que tempo. estourou. Aí o Instagram tentou comprar o Snapchat não vendeu, o Instagram foi lá e criou os próprios Stories, que eram mais ou menos uma cópia do Snapchat. E aí quando criou o Stories, eu comecei a postar muito da minha vida nos Stories, e eu percebia que as pessoas interagiam mais e queriam seguir para poder ficar acompanhando. Então eu entendi ali que as pessoas gostavam do meu bastidor, porque era o que eu mostrava nos stories. Então aí foi a virada de chave. Então eu comecei a contar os meus casos e falar sobre doenças. No início, como eu era muito crua na medicina, eu falava muito sobre, eu queria vender vacina mais, né? Eu queria vender mais o ato da vacinação. Então o que eu falava? Eu criava conteúdo para poder falar sobre as doenças que a vacina protege. E no final eu falava, olha, gente, a doença é assim, assim, assada, acontece isso, isso e isso. Se você está preocupado com isso daqui, existe uma forma da gente prevenir. Então, ó, a importância da vacina, assim, assim, assado. Se você quiser, eu vou na sua casa vacinar, a gente faz em domicílio. Então, nessa movimentação, eu comecei a perceber que eu conseguiria atrair mais cliente. Tu construiu autoridade, né, de forma muito natural, e também tinha o objetivo de trazer clientes, né? Exatamente. O que diferencia um perfil que apenas posta do que um perfil que realmente vai converter em clientes ali? E é uma linha muito tênue, e as pessoas se perdem muito nesse meio do caminho mesmo, E assim. existe também uma resistência muito grande, né, Luísa, dos profissionais em se expor ali. Existem, mas cada ano que passa parece que tem diminuído. As pessoas elas estão entendendo mais. Antigamente, quando eu fazia uma palestra como essa, era difícil até encher, porque as pessoas não se preocupavam muito com marketing. As pessoas queriam mais técnico, técnico, técnico. Hoje em dia as pessoas elas investem e vão em eventos só de marketing. Então, o que acontece é que a gente percebe que as pessoas elas estão se importando mais, querendo mais e... Perdão, perdi a concentração porque falaram comigo ali. Não, tem gente assistindo aqui. Eu perguntei sobre o que diferencia, né, o perfil que posta do perfil que realmente converte em cliente. Então, o que acontece é que tipo de conteúdo, assim, o tipo de realmente conteúdo converte? você precisa, o formato do conteúdo que converte, ele precisa mostrar um problema, mostrar uma transformação que o seu serviço causa nesse problema e o resultado. Eu acho que quando você mostra um problema, uma transformação, um resultado, a gente consegue converter. Uhum. Precisa ser mais técnico, ou mais humano, ou conectar com o público. Como que tu vê? Você assim, precisa conectar, a então pessoa você que não posta começou assim, ouvi agora a Luísa Quintela, meu Deus,
preciso fazer um Instagram pra mim, preciso começar. A grande questão é que as pessoas elas estão no Instagram para poder ter entretenimento. Então a gente tem que pensar que a gente tem que trazer uma informação técnica e tornar ela um entretenimento. Então a gente não, o mal do veterinário e o mal das profissões médicas em geral é que a gente fica muito mal quando a gente explica alguma coisa de uma forma muito simplista, porque a gente sente que a gente está se expondo de uma forma que não é tão técnica. Então a gente pensa no colega, no que o colega vai pensar da gente. Não pode. Não pode, porque não é para ele que a gente está criando não conteúdo. É o consumidor. Não é o consumidor. Então a gente tem que, eu sempre penso numa questão de uma tradução técnica. Então você vai pegar o conteúdo técnico e traduzir ele para uma linguagem entendível, porque se a pessoa entende, ela vai conseguir interpretar a sua mensagem e entender que você pode ser a solução do problema que ela tem. Uhum. Essa coisa assim de ser mais leve, de mostrar os bastidores, que nem tu falou ali no começo. Eu mostrava tudo. Isso aí é uma coisa que conecta, né? Demais. Uma coisa simples. Tu tá mostrando o teu dia a dia e conecta demais. Não precisa pensar muito. Não, e as pessoas elas querem isso, é entretenimento. Muita produção, muita... Não é mais, isso. né, Luísa? Não. Inclusive, quanto mais produção, menos engajamento, porque as pessoas já entendem que aquilo ali é um conteúdo muito pensado. E o conteúdo ele pode até ser muito pensado, mas quanto maior a produção, mais cheirinho de... Não é o que atrai, assim, sabe? O que faz um seguidor confiar num profissional a ponto de marcar uma consulta? Eu acho que é quando ele entende. Se ele entendeu o que você está querendo dizer, ele marca. Se ele não entender, não adianta, ele não vai marcar. Ele vai parar no teu perfil e vai te acompanhar. Eu vou falar por mim. Uhum. Eu vou acompanhar esse profissional durante um tempo. E realmente eu vou ver se aquele conteúdo vai me prender. Sim. Né? E vai conectar. Não só o conteúdo, né? Mas o que tá ali, o profissional por trás desse conteúdo, né? Se ele me traz segurança ou não. Mas é exatamente isso. As pessoas, elas não, dificilmente, a não ser que seja por uma indicação de uma outra pessoa, dificilmente ela vai decidir numa primeira postagem que ela viu de você, se ela vai fechar e vai na sua consulta ou não. Isso demanda um tempo. A pessoa vai te observar por um tempo, entender sobre o que você fala, os problemas que você resolve, as provas sociais que você posta, para daí, então, se sentir segura. Existe um tempo, existe um fluxograma até chegar. É uma construção. É uma construção. Né? Tem que construir. Estamos falando aqui do Instagram, né? Mas é uma construção do teu canal, do YouTube, seja lá Exatamente. YouTube ou Instagram. O tema da tua palestra hoje é a arte de atrair e converter seguidores em clientes. Qual é o maior erro que as pessoas cometem nas redes sociais? Ser técnico demais. Esse é o maior de todos. Quando eu vejo um conteúdo muito técnico ou muito engessado, porque é aquilo que eu falei, a gente precisa de entretenimento nas redes sociais. Então, todo o conteúdo, por mais técnico que seja, ele precisa ser traduzido e ser passado de uma forma que tenha entretenimento. Dá umas 3 dicas pra gente, pra quem vai criar o conteúdo. Pra quem vai começar. A primeira dica de tudo, as pessoas elas têm muita dificuldade de pensar sobre o que elas vão falar. Ou então pensar que sobre o que elas querem falar, todo mundo já tá falando. Só que a forma como você fala é o mais importante, porque o seu jeito vai conectar com as pessoas que têm que conectar com você. Então, não importa se está todo mundo falando sobre determinado assunto. A forma como você vai abordar esse assunto e o seu jeito é o que importa. Não existe fórmula. Não fica muito preocupada com isso, em relação a isso. Outra coisa, dificuldade que as pessoas têm em relação a qual assunto abordar. Tenta fazer um exercício de pensar quais são as perguntas que mais chegam para você na consulta. Sobre o que os tutores mais perguntam. Quais são as perguntas mais feitas no Google. Então, a gente consegue ter esse acesso a quais são as questões que as pessoas têm. E, a partir daí, criar o conteúdo em cima das dúvidas que eles têm. Uhum. E eu acho que o mais importante é pensar nesse quesito de tradução do técnico para o simplista. Porque as pessoas, elas querem entender. Então, pensa em contar um caso clínico como se fosse uma fofoca. Uhum. Dá super certo. Para conectar com a pessoa que está te assistindo. Exatamente. Ali, com os e tutores, outra dica também é, muito tempo a gente passa scrollando ali as redes sociais, mas o quanto desse tempo a gente está fazendo um olhar crítico em relação aos conteúdos que a gente está assistindo, aos formatos que a gente está assistindo, porque se a gente tem um olhar crítico, é uma das coisas que eu ensino, é ter uma absorção consciente das redes sociais. Então, observar formatos, observar assuntos, para você poder, às vezes, incluir o seu conteúdo num formato que está funcionando. Então, um consumo consciente das redes sociais também é bem importante. Tá. Tu acredita que a comunicação digital ela virou uma coisa obrigatória para os profissionais da saúde animal? Não tem como escapar. Não. A pessoa lá é tímida, ai meu Deus, não quero só atender meus pets. Não, vai assim, tudo é uma escolha.
Se você é tímido bastante para acolher a sua timidez e tá satisfeito com aquilo que chega na clínica, show de bola. Mas agora, se você tá insatisfeito com a quantidade de consulta que você faz no mês, com a qualidade de cliente que chega para você no seu consultório, se você vai querer se movimentar para poder mudar essa realidade, sem sombra de dúvida, as redes sociais são um caminho. Quanto tempo já nas redes sociais, Luísa? Nossa, Desde que eu formei, 11 anos. 11 anos já. @Luísa Quintela para te acompanhar Isso. nas redes sociais. Lifestyle, criação de conteúdo, falando de dermatologia. Fez uma viagem agora, conta um pouquinho pra gente. Acabei, tava com a Premiere Chegou agora lá no Pantanal, junto com o Safari, que é uma ONG que faz a proteção de onças, reintroduz reintroduz na natureza a onça e diversos outros animais quando precisa. E assim, foi incrível. Parece que é um planeta diferente dentro do Brasil, assim. Para todo lugar que você olha parece um filme. O filme é a Anaconda, mas todo lugar parece um filme, é tudo lindo. Qual a maior dificuldade de estar por lá, assim? Cara, eu acho que a maior dificuldade foi encontrar protetor, repelente de mosquito que desse conta dos mosquitos desse tamanho que tem lá. Sim. A gente não imagina, né? Nossa. Filma lá, posta fotos, vídeos e não imagina que tá sendo comida por um mosquito. Exatamente. A perereca que morava no banheiro, a gente conviveu juntos 3 dias que eu tava lá. Foi ótimo. 3 dias ficou por lá. Exatamente. Olha, eu aceitaria passar a mão na cabeça da onça. Aceitaria. Agora, a perereca no banheiro foi complicado pra mim. Foi difícil. Ai, que legal. Luísa vai palestrar daqui a pouco. Acho que a gente já tem que liberar a Luísa, né? Às 5 da tarde. Exatamente, daqui a pouquinho. E Luísa, um prazer te receber aqui. Igualmente. Muito obrigada por compartilhar aí um pouco do teu conteúdo, do teu lifestyle. @Luísa Quintela nas redes sociais. Segue ela aí. Arrasou. Um beijo. Muito obrigada.